Uma boa noite a todos. Meu nome é Geraldo Basílio Neves. Obrigado pela presença. A nossa leitura hoje do recorte litáurico, na página 163, são 4 páginas. Durante esses dias, eu estudei ela umas 4 vezes por causa do tempo. Então, eu conseguia chegar até 17 minutos, tá? Se eu chegar até 20, aí depois esse comentário, porque a explicação que vai estar aqui vai ser para nós que estamos aqui e também para o mundo espiritual. Tá? Que tem muitos aí no mundo espiritual que gostaria de estar no nosso lugar hoje também, mas eles foi para uma outra oportunidade. Tá? E o que o mestre faz o comentário aqui já deixou tudo bem, muito explicado. Pirâmide de Quéops, 2001, fim dos tempos, Luíde, 15/12/2001. No fim de novembro de 2001, encerrando mais uma sessão de tratamento na mesa litáurica de Interlagos, houve uma série de incerteza. Vários médios litáuricos que fazem parte do trabalho da mesa ficaram lá indecisos, apesar de terminarmos. Parecia que havia mais alguma coisa no ar. Conhecemos esses momentos, pois não fazemos espiritismo, mas às vezes recebemos mensagem do espaço. E assim, convidei 6 desses auxiliares para ficar concentrar e íamos ver se havia eventuais comunicações espirituais. Foram assim canalizar 2 fluxos mentais iguais, influenciando 2 médios da mesa para contar dos acontecimentos apocalípticos que iria ser desencadeado antes do fim do ano. E os que ainda seguiriam depois. Em resumo, o conteúdo parcial da mensagem foi colocado depois na página litáurica da internet. Não apresentei no programa de rádio ainda, porque já faz tempo que falo disso e são as pessoas que escutam e que já deveriam estar prevenidas. Aqui o caso do Apocalipse, eu só vou fazer uma explanaçãozinha, porque nós litáuricos já sabemos que a palavra Apocalipse vem do grego, que significa revelação. A partir da hora que é revelação, acabou o segredo. Certo? Mas o que nisso quero evidenciar é que no final da sessão, nos disseram que havíamos já realizado uma sessão igual a essa há muitos tempos atrás na Terra. Todos os 7 presentes, que hoje estavam lá em outros corpos, daí podemos presumir tratar-se da Atlântida, quando milhares de anos atrás foi determinado o seu afundamento no nosso planeta. Tinha uma outra configuração topográfica e geográfica. Temos provas lógicas do fato hoje, pois encontramos nas areias do deserto, nos cumes dos montes, de muitos montes, pequenas conchas, e é evidente que essas já estiveram debaixo de água, onde emergiram há muito tempo, por ocasião de grandes cataclismos acontecidos, apesar de não termos esses registros oficiais na história da nossa humanidade. Em resumo, podemos concluir que houve outras variações geográficas nessas civilizações que existiram nesse nosso planeta, das quais perdemos os dados. Sabemos que a última foi a Atlântida, considerada ancestral dos arianos brancos, que tiveram a sua terra afundada nas águas do mar num grande cataclismo ocorrido há mais de 10.000 anos atrás. As anteriores e diferenças existiram, eventualmente, é claro, porém, entraram num mito da história das teorias esotéricas, porque também não há notícia certa sobre elas. Sabemos, porém, que os atlantas existiram, eram um povo psicologicamente elevado, que o país, que era dividido em 24 distritos, por muitos livros foram escritos sobre ele.
Cada distrito possuía uma capital, sendo dirigida por uma espécie de governador que fazia parte do conselho, um colégio de sábios em torno do rei, e até certo tempo não havia sacerdotes. As crianças aprendiam dos pais tudo que se referia à religião. Aprendia a escrita e sobre a relação que devia manter com os outros, com os animais, como respeitar a terra e cuidar das plantas, da natureza. Conheciam as leis da consequência, da reencarnação como fato natural da vida e sabiam que a vida terrena era ligada ao progresso do trabalho que cada um devia fazer para si no seu pedaço de terra onde plantava e podia viver em paz, porque a terra não tinha dono, mas era concedida para o uso de quem necessitava dela para viver. O ser humano sabia que até morrer devia trabalhar para si e procurar-se em fazer algo de utilidade pelo bem-estar da sua própria comunidade. Então havia quem se diversificava nas profissões e a respeito do nível de seu trabalho, temos obras que nos mostram as suas heranças e os estudos que realizaram nos mostra que alcançaram um grande progresso espiritual e vastos conhecimentos no campo do bem viver, da construção, da astrologia, da física, da matemática. Evidentemente conhecia os processos da recuperação, canalização das águas e as escritas, etc. Podemos supor que possuía também formas capazes de elaborar cálculos complexos, porque deixaram um vasto ideal religioso e sabia elaborar complexas posições astrofísicas que valeram até os dias atuais. Daquele tempo, podemos deduzir essas ideias avaliando aquilo que conhecemos deles e estudando as antigas construções peruanas ou egípcias, como a pirâmide das heranças mais astecas, que além dos egípcios foram os mais próximos herdeiros daquela civilização. Mas o que nos leva a fazer essas considerações é a comparação dos dois momentos mais ou menos iguais daquela que passamos hoje na Terra. Com esse que acontecido há mais de 10 mil anos, causou o afundamento da Atlântida. A nossa humanidade está passando agora por um momento espiritual igual, pois estamos nos tempos do juízo e no final do ano 2001 termina definitivamente a velha época. Conforme a profecia da pirâmide de Quéops, egípcia, já deveríamos ter consciência disso. Tudo ainda temos gente indecisa polemizando. Daí é de onde foi determinado o seu futuro, pois o momento atual é igual àquela dos Atlântidas. A razão do fenômeno é a mesma e também conhecida, pois, como aconteceu na Terra, também na Atlântida, introduzir, agora que vem os companheiros que estragou tudo, introduziram magos negros da organização clerical da Serpente Vermelha, que conseguiram assambascar as posições chaves da coletividade nos tempos atuais. Nós temos as igrejas, as ações dos clérigos, da Bíblia, do Alcorão, etc., que fizeram o mesmo, a fim de desalojar a Serpente Vermelha de sua posição perigosa e salvar a integridade moral dos bens intencionados Atlântidas. O espaço teve que empregar exaustivos e severos recursos incomuns, que pesaram na economia, no equilíbrio magnético, psicológico daquela sociedade, onde a terapêutica sideral não mais podia ser contemporizada. E o ambiente estava impregnado de terríveis energias que, na forma de um elemental virgem, agressivo e destruidor da matéria fina, era utilizado aleatoriamente para fins nefastos, e assim a Atlântida foi afundada. Mas a praga não foi eliminada. Os sacerdotes tentaram colonizá-la, trazendo-lhes a ruína nas suas raízes maldosas, estavam fora dela. E lhes sobreviveu e se fortaleceu em outras histórias. Agora já estava tudo previsto e até pré-anunciado a luta
para destronizar o clero atual, repeteco das velhas crenças que hoje representam a raiz dos mesmos elemental. Entretanto, sabia-se que não era uma luta verbal de gente maus, mas o ser humano rebelde teria visto a natureza revoltar-se contra ele. Isso já ocorreu em várias localidades. Em tons menores, a natureza começou a reagir em grande escala. Em várias oportunidades ocorrerão desastres naturais suficiente para chamar a atenção, mas nessa sua nova apatia milenária, o homem ainda não viu razão suficiente para acordar. Vários processos começaram a se encaixar, mas bilhões de toneladas de gases poluentes continuam a ser descarregados na atmosfera. Bilhões de toneladas de gelo dos polos derretem todos os dias e não se importam. A fome aumenta, o gado, os grãos são contaminados. Isso é pesado, mas é real. As doenças aumentam e ninguém se importa. O mundo está em desordem sob o comando dos gênios perversos desenvolvidos para dominar a vontade pervertida. Isso é evidente. Os maiorais novamente formaram uma consciência coletiva, maligna e forte de natureza mórbida, numa degradação extensa, que é espalhada e cultivada pelo carisma clerical, rebelde, como se dá com certos magos que hipnotizam o público em teatros, que submete grandes grupos à sua direção mental. Por isso, as ações brandas da natureza serão aumentadas para separar os candidatos ao diabolismo da terra. Termina mais um ano e começa um outro, mas o vindouro já começará em termos bem mais funéreos, pois afastem-se dos litorais, haverá frio, calor, fome, e muitos morrerão e cidades desaparecerão. Os acontecimentos afetarão o Brasil e mais lá fora, onde as cidades e ilhas desaparecerão. Esse momento foi prognosticado naquela sessão que nos lembrou aquilo que foi falado há muitos tempos e por vários profetas, confirmando disso, tais como o profeta Isaías, capítulo 24. Isso aqui, já há mais de 30 anos eu já estudei isso aqui e já está sabendo dessas coisas aqui. Aqui ele fez uma explanação rápida aqui, diminui, mas quando você lê tudo isso aqui, o capítulo 24, o profeta Isaías fala que ia desaparecer 2/3 da humanidade queimada pela luz do sol. E aqui é o profeta Isaías, capítulo 24, versículo 6. Aí ele só fala assim, e serão deixados poucos homens. Aí vem também que o outro profeta também que eu conheço as previsões dele, o Zacarias, capítulo 3, versículo 8 e 9. 2 partes serão dispersos e perecerão, e a terceira parte que ficará nela, eu farei passar essa terceira parte pelo fogo. Aqui nesse fogo entra os litáuricos, tá? É a seleção. Ou seja, a parte da direita do Cristo a ser purificado. E aqui a fala é do João Batista. Olha, sublime, né? Apocalipse, capítulo 8, versículo 9. E a terça parte das criaturas que viviam no mar morreu, a terça parte das naus, aqui fala das navegações, desapareceu, afundamentos. Nesse simbolismo se percebe que aí ele faz o comentário. Nesse simbolismo, se percebe que 2/3 dos habitantes da Terra devem desencarnar em consequência do fogo, inundações e naufrágios. Em resumo, podemos concluir que houve várias civilizações que habitaram o nosso planeta, que evoluíram, porém, mantendo relações com os espíritos enteais e assim no seu espiritualismo evoluíram, até que um dia, aparecendo o sacerdote, ali impor os seus cultos e as suas histórias, os que o seguiam sempre complicaram-se diante da verdadeira espiritualidade. E o espiritualismo foi substituído pelo condicionamento do ato ecumênico, do elemental. Esse elemental é uma energia
rebenta com tudo. Que naquele tempo impedia a evolução do espírito. Nascendo daí, a inutilidade espiritual dessa vida, tornava-se evidente a reação da espiritualidade, que por não aceitar essa mudança, decidiu a sua eliminação pelo afundamento e outras calamidades. Pronto. Não precisa de eu estar fazendo comentário, porque aqui está tudo explicado. Né? Fácil para a gente deduzir de todo esse estrago na terra, e quem fez isso aí foi sempre o sacerdote. Infelizmente, né? Mas o caso da Atlântida é porque chegou certamente os dois magos lá mansinho, conversinho, porque eles são bons de jeitinho, né? De leveza, falsidade, né? Aí levou nessa situação. E essa situação hoje nós estamos passando na terra de novo por causa dessa turma. Só que agora o juiz está aí, né? Agora ninguém escapa. A sétima trombeta está tocando de forma que ninguém escapa. Não escapa ninguém. Sabe ou não sabe, queira ou não queira, pode espernear, mas que vai acontecer, acontece. Diante. O senhor sabe que outra civilização na Terra vivia naquele período da Atlântida? Se teve outras? Não, que a Atlântida ela estava habitando a Terra. Está numa ilha, né? E outros povos habitavam a Terra naquela oportunidade. Olha, antes os Atlantas é herdeiro dos arianos. Os arianos são a raça mais antiga da Terra. Os lemurianos foi antes da Atlântida. Dentro do ciclo, todas as civilizações que fizeram mais, que esse fechamento que está acontecendo com a coisa. Agora é a soma de tudo, né? Então existiu várias civilizações, os egípcios, os maias, os incas, tudo herdeiro da Atlântida. Sim, mas na época da Atlântida existiam outros povos. Eu li uma vez um determinado volume, eu não lembro agora os detalhes, mas lá falava de uma luta ferrenha entre os hiperbóreos. Eu só não saberia identificar se antes, no começo ou no final da Atlântida. Não, foi antes. Teve uma luta assim, entre povos. Os hiperbóreos estavam no final deles e os Atlântidas estavam começando, ou qualquer coisa assim. Os hiperbóreos foi os primeiros, né? As primeiras civilizações. E os Atlantas, essa mesma luta que teve aqui o caso da serpente vermelha. Eu procurei origem pelo Google, fiz vários levantamentos, não achei. O único lugar que chegou mais próximo com a serpente foi o Egito, que é o símbolo do Egito. Mas não tem muita resposta sobre o negócio de serpente vermelha, não. Então, essa parte da serpente vermelha, a gente até não adianta nós nem querer preocupar muito, porque o mestre nos deixou isso aqui mostrando o que existiu da época, né? E que hoje nós estamos sem serpente vermelha, nós estamos com coisa bem pior do que essa serpente vermelha, que hoje é o planeta todo. Aquela época foi uma civilização, mas hoje o planeta todo está envolvido nisso aí. E eu considero hoje a serpente vermelha a bombas atômicas, os mísseis. A China tem outra leitura que eu li hoje, os chineses já regrediram. Tá? Então regrediram. Eles não aceitam mais a reencarnação por causa do ano 553, que foi o primeiro dogma criado pela Igreja Católica, se tornando herético, proclamando herético o conceito da reencarnação e da existência do espírito. Porque a partir da hora que proclama que não existe a reencarnação, não precisa nem falar que existe espírito, ele já eliminou ali. Que foi a profecia de Daniel, que eu fiz as contas para chegar de onde que ia partir esse negócio para dar os 1.260 anos. Aí eu subtraí o 1.260 de 1822, que foi 7 de setembro, que também foi uma coisa importante para o mundo, não foi só para o Brasil, não, é para o mundo. Aí cheguei que passou 6 anos apenas. Eu não considero 6 anos, porque 6 anos perto da eternidade não é nada. 1.000 anos perto da eternidade não é nada. 2.000 anos que assassinaram o Cristo e decapitaram o outro, está aí, ó, passou.